os maiores defensores da liberdade de fato são os comunistas, né? Até porque os comunistas nunca colonizou nenhum país africano. Bom, hoje eu não posso reclamar. Pronto, já valeu a pena fazer o react. Já tô aí me divertindo. Boa tarde a todos. Vou começar mais um react. Aliás, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso. Eu não sei até quando que eu vou aguentar, porque realmente é uma tortura. Chega a ser, confesso, meio tragicômico às vezes. Na hora tem que dar risada, não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos começar. Fala, Jabu, admiro muito o seu trabalho, Jabu. Eu posso que dá pra entender em 30 segundos. Vamos lá. Já fui bem de esquerda já, mas hoje, aos 30 anos, eu sou uma pessoa mais conservadora. E a minha pergunta no sentido de que eu percebo que os comunistas, né, os materialistas históricos, normalmente eles enxergam as coisas por um prisma da dialética, né? Em que toda a sociedade, toda a experiência de comportamento humano pode ser explicada através de duas ou mais entidades que existem, né? Que normalmente são as classes sociais, e a relação que elas têm uma sobre a outra na dinâmica de produção, né? E já o pensamento conservador, ele é mais pautado em aspectos metafísicos, né? Em buscas de definições abstratas e genéricas, como mão invisível, como esses princípios morais de liberdade, de direitos naturais, etc. A minha pergunta é, vocês, materialistas e socialistas, vocês negam completamente o método metafísico? Assim, vocês acham que essas verdades abstratas do método metafísico, elas são em alguma medida verdade? Vocês tratam isso como verdade? Boa. Ou é sempre... Deu pra entender. Não, a gente nega as categorias transcendentais metafísicas por uma questão muito clara. Para nós, a matéria vem antes da consciência. Então é inconcebível para nós assim, mão invisível, ou então... Matéria vem antes da consciência? Por um materialista ateu, não pode, esse termo não tem sentido nenhum, porque para os materialistas só existe matéria, então não tem sentido essa frase, matéria vem antes da consciência. Consciência para o materialismo seria só sinapses nervosas, sei lá, coisas relacionadas a neurônio, relações químicas e tal. Não tem o menor sentido o que ele falou sobre a ótica do materialismo, né? Dizer que matéria vem antes de consciência. Ele está falando que tem uma coisa que não é material, que é consciência. Pegando aí um gancho, abrindo para uma coisa histórica, o Lenin comentou, né, sobre consciência. E eu não me lembro direito as palavras exatas dele, mas ele, se não me engano, ele comentou que matéria era tudo que não era consciência. Na realidade, ele fez uma oposição entre matéria e consciência, entrando numa poderosa contradição, né? Porque o materialismo não pode ter outra coisa além da matéria. Então, frases aí como Jabor e mesmo o comentário do Lenin são contraditórias, não tem lógica nenhuma sobre o ângulo do materialismo, né? Vamos lá. Então, as coisas, existem categorias transcendentais que são relações que acabam se transcendendo todos os modos de produção. Ou seja, o que nós acreditamos é o seguinte, é que o comportamento humano e o próprio conceito de liberdade, veja só, o conceito de liberdade, porque os conceitos eles são historicamente construídos. Então, se eu vejo liberdade como um conceito, ou seja, algo que vai se realizar no concreto, eu tenho que observar que o conceito de liberdade ele varia ao longo do tempo. E ele varia ao longo e na medida em que as diferentes formas, em que o mundo vai experimentando o maior domínio da técnica, e a partir disso,
novos modos de produção vão surgindo, e a partir desses novos modos de produção que surgem, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, novas plasticidades sociais vão sendo construídas a partir do engenho humano, e a partir disso a liberdade vai se realizando, vamos dizer assim, né? Ou seja, vai se realizando a liberdade a partir dessas novas plasticidades que o ser humano vai construindo a partir do seu engenho. Ou seja, nós acreditamos na liberdade, muito pelo contrário. Ou seja, o que o Marx falava é que nós temos que dar um salto, o Engels, né, do reino da necessidade que nós vivemos hoje, pautado pelo reino da necessidade, temos que trabalhar, temos que fazer isso, para dar um salto em direção ao reino da liberdade. Ou seja, então, os maiores defensores da liberdade de fato são os comunistas, né? Até porque os comunistas nunca colonizou nenhum país africano. Bom, hoje eu não posso reclamar. Pronto, já valeu a pena fazer o react. Já tô aí me divertindo. Não temos um histórico de escravismo nas nossas costas, ou seja, por aí vai, né? Então... É duro, viu? Marxismo ser defensor da liberdade. Bom, vamos começar por etapa, né? Ele deu uma enrolada lá, umas coisas meio sem sentido, né? Ele não definiu o que é liberdade, né? Não fez que separar liberdade física, liberdade de pensamento, mesmo se haveria liberdade moral, né? Se a gente for avançar na metafísica, a gente poderia dizer que a verdadeira liberdade é a escolha entre bens e não entre o bem e o mal, né? Mas aí fica um outro assunto, não vou me alongar aqui. Realmente ele explicou do ponto de vista marxista, isso aí está correto, né, o que ele falou, porque a base material e a vida e a troca das mercadorias, do sistema econômico, é que na visão do Marx produziria um determinado pensamento, uma determinada visão de mundo. Então o que ele falou lá no começo, apesar de não falar com muita clareza, tem um sentido lógico dentro do erro marxista, né? Lógico que tudo que o Marx falou está tudo errado. Estou falando, dada a premissa marxista, que as forças de produção vão gerar uma cultura, o que ele falou tem o seu certo sentido, já que o Gramsci e Lukács, depois a escola de Frankfurt, vão inverter dialeticamente, vão dizer que tem que haver um domínio da cultura para depois gerar efeitos na economia e nos modos de produção. Para o Marx é um absurdo. Se a pessoa for um comunista clássico, a pessoa tem que ser contra a visão do Lukács, do Gramsci e da escola de Frankfurt, né? Porque realmente esse modo de produção é que vai gerar um determinado pensamento. Bom, resolvida essa fase, vamos agora para que o marxismo defende a liberdade. Realmente, pergunta para quem passou décadas no Gulag, para quem sofreu nos campos de trabalho na Europa Oriental também havia os gulags na Bulgária, havia os campos de trabalho na Albânia, os trabalhos de reeducação na China, né? Gostaria de saber se o povo lá que ficou e sofreu brutalmente torturas e toda sorte de sujeira nesses campos. Pergunto para ele se o marxismo, o sistema soviético, dava liberdade para as pessoas. O Enver Hoxha, que era o líder da Bulgária, extinguiu a religião lá, declarou a Albânia um país totalmente ateu, fechou igrejas, demoliu, fez o que pôde para transformar o país em um ateu. Quer dizer, ele deu muita liberdade para as pessoas escolherem se queriam ser religiosas ou ateias, né? Realmente o comunismo dá uma liberdade para as pessoas impressionante, né? Realmente... Estou impressionado, né? Os gulags, campos de trabalho forçado, até hoje tem na China, né? Eles enviam para cadeias uigures, né? Queria saber dos tibetanos, dos monges que foram enterrados vivos na invasão chinesa no começo da década de 50, se foi dado liberdade para eles, né? Saber na Coreia do Norte, né? Os massacres que lá teve e ainda tem hoje, se foi dado liberdade para esse pessoal do Paredão, lá em Cuba, né? Hoje na Nicarágua, né? Está tendo muita liberdade, né? Ele fala da África. A África foi um grande teatro de operações da União Soviética. A União Soviética tentou
instalar vários regimes comunistas lá. E quando vinha regime comunista era massacre, campo de reeducação. Teve isso em Moçambique, teve fome causada pelo socialismo na Etiópia, né? Quer dizer, querer reconstruir a história para se encaixar no romantismo marxista. Isso é muito típico, né, dos marxistas. Os marxistas imaginam uma ideologia, né, um paraíso comunista, e aí se os fatos não vão contra isso, azar dos fatos. Então, se tem uma contradição entre o fato e o que eu penso, azar dos fatos. Então eu vou turvar, vou mentir, vou inventar história, vou torcer até que encaixe no que eu penso, né? Claro. Não existe um elemento metafísico no comunismo. Não, porque se nós pensamos na liberdade como uma categoria, um conceito histórico, isso não é metafísico. Mas por que chegar lá? Por que almejar essa liberdade? Não é questão de você almejar a liberdade. Eu vou usar outros termos aqui. É a possibilidade do ser humano. Uma das definições de socialismo, né, que eu trabalho, é a do ser humano ser capaz de ser sim. O Petri pegou ele na curva aí, hein? Boa apertada aí. Ele enrolou, já mudou de assunto e tal. Pegou lá, porque lógico, né? Não tem como escapar da metafísica. A pessoa é obrigada a ficar dando rodeios ilógicos, né? Senhor do seu destino. Uhum. Isso pra mim é liberdade. Mas por que a gente tem que chegar nesse ponto? Nós não temos que chegar. É só uma aspiração, só isso. Por quê? Oi? Por quê? De onde vem essa emoção, essa vontade de fazer isso? Não é emoção, porque se nós não conhecemos como funciona o capitalismo, ou seja, as suas leis de funcionamento, como funcionam os ciclos econômicos, toda essa engenharia que o Marx descobre no Capital, é impossível que nós, enquanto seres humanos, tenhamos condições de sermos senhores do nosso destino. Por quê? Porque nós vamos ser atropelados pelas leis. O aperto aí foi bom, hein? Gostei desse aperto aí, não respondeu. Fugiu, né? Fugiu totalmente. Aí começa a buscar galho para ficar pulando, né? Da história. Eu entendo isso. Mas eu ainda tento encontrar uma explicação do porquê que a gente tem que superar esse sistema que faz mal para muitas pessoas para que essas pessoas se tornem senhores do próprio destino. Para mim, eu concordo com isso, mas para mim essa explicação vem de uma metafísica transcendental que eu não consigo explicar por que eu quero essa justiça, por que eu quero a emancipação das pessoas. Mas vamos lá, por que o escravismo tem que ser superado pelo feudalismo? Por exemplo. Porque a gente sente que aquilo é errado. Não. É uma mentira, né? Nega a realidade histórica que a Igreja Católica trabalhou contra a escravidão, né? Então teve vários santos no começo da Idade Média que trabalharam contra a escravidão, inclusive o bispo de Lyon, por volta lá no ano 500, 600, não me lembro mais, expediu lá uma bula na época do Papa, expediu lá um documento condenando a escravidão e exortando todos os católicos a não ter escravo. Então, ele está mentindo, né? Houve ação da Igreja Católica contra a escravidão. O problema dos marxistas é que eles só veem força econômica, esse delírio, né? Não adianta, ele constrói uma ideologia e fica forçando os fatos até se encaixar nisso, né? Aí é complicado, né? Complicado. Não, porque a técnica se impôs uma contradição entre relações de produção e forças produtivas, ou seja, o arado de boi, quando surge na Germânia, por exemplo, no antigo modo de produção germânico, como Marx falava, aquilo eleva a produtividade do trabalho. Então as relações sociais de escravo e senhor de terra passou a ser um entrave ao desenvolvimento disso daqui. Mas então teve que surgir um outro modo de produção superior. Delirante, eu sei esse argumento do Marx, porque o Marx chega a uns delírios de que ferramenta vai alterar até o modo da pessoa pensar, pensando em extremo, né? Mas é revoltante ver umas análises assim, né? Pessoas assim, o marxismo tem uma análise tão rasteira, mas tão rasteira que realmente impressiona, né?
que fosse mais harmonioso em relação a essa nova técnica que surgiu. Mas aí que tá, eu vejo essa relação de escravo, ela tem que acabar independentemente do conflito de produção. Não, mas a questão é outra, Petri. Daqui 200... O Petri apertou ele de novo, né? É bom aperto, gostando desses apertos aí. 200 anos, já falei isso acho, em outros lugares. Vai ter o seu tataraneto dando aula de economia por aí, ou de sociologia, sei lá, e vai falar o seguinte, 200 anos atrás, uma pessoa no Brasil trabalhava para ganhar R$400 por mês, ela tinha que colocar a força de trabalho dela à disposição do mercado, a cesta básica custava X, ela tinha que ganhar menos 4X para poder ter espaço no mercado de trabalho. Sabe qual vai ser o discurso aqui de 300 anos? Isso é um absurdo. É o mesmo discurso que você tem hoje contra o escravismo. Claro. Entendeu? Ou seja, Sim. nós temos que ter um olhar histórico para as coisas. Né? Ou seja, eu não tenho um olhar moral com relação ao modo de produção escravista. Sim. O meu olhar é histórico, ou seja, foi um modo de produção historicamente condicionado e que foi historicamente superado. Assim como deve ser o capitalismo. Mas não é perigoso só ver por essa funcionalidade? Porque se em um momento a história mostrar que é bom ter escravidão, a gente vai apoiar? Não, só pela materialidade do fato? Eu não trabalho com bom e mal, Petri. Eu, Elias, não trabalho com esses conceitos de bom, mal, bonito, feio, preto e branco. Então deixa eu refazer a pergunta. Então, se a materialidade dos fatos, da história... O aperto aí foi bom, né? Porque realmente, se a pessoa for materialista e tiver obsessão no materialismo histórico, fica difícil para definir o bem e o mal. Isso é verdade. Então, porque são conceitos metafísicos, né? No fundo, de origem, vem de Platão, né? Então, fica difícil raciocinar nesse termo. Mas aí os marxistas entram em contradição, porque eles vão dizer que o socialismo é melhor, Se você não sabe o que é o bem ou o mal, como é que sabe que um é melhor que o outro? Depois aí eles acabam criticando a Idade Média, criticam o capitalismo. Se você não sabe o que é o bem ou o mal, você não pode dizer que um é bom, outro é ruim, né? E depois, só para um argumento que eu lembrei, se esse negócio de indicativo de classe social gerar o pensamento, o próprio trabalho de Marx fica contraditório, porque o Marx era um burguês, né? Chegou a investir em bolsa de valores, ou até mesmo aplicou em bolsa de valores, tem relações aí com gente com dinheiro que o financiou, então ele estava na linha do burguês, ele não era assim um trabalhador de fábrica e nada, né? Então ele deveria ter um pensamento burguês, ele desenvolveu um pensamento anti-burguês. Curioso, né? Então quer dizer que o Marx foi a única exceção da história, ou o que ele pregou está errado, né? Você não percebe como tem essa contradição no próprio a figura do Marx, e toda a relação de trabalho e de produção gera o que se pensa, então a própria figura do Marx resta contraditória. Dialética, provar que é interessante ter escravidão, a gente vai defendê-la só por causa da materialidade? Então, não, hoje não tem mais isso. Mas se um dia acontecer... Não vai acontecer. Por isso que eu acho que a luta contra a escravidão ela também tem uma metafísica transcendental, que a gente não consegue captar. A luta contra a escravidão hoje é a luta contra o capitalismo. Exato, concordo contigo, mas eu sou contra o capitalismo com Deus comigo, entendeu? Deus sem problema. Contra o capitalismo. Não, Petri, eu não tenho nada contra quem acredita em Deus. Nada contra, muito pelo... Até queria ter... Eu acredito no Corinthians, cara. Cara, eu acredito no... Cara, o Corinthians, ele tava... Só o que faltava, o cara é corintiano, né? É duro, né? O Corinthians, ele toma ferro no jogo, o time tava ruim pra cacete. Eu tô puto, minha mulher sabe que eu fico... Minha culpa, sabe? E todo domingo eu tô lá de novo, entendeu? Assistindo o jogo, ou seja, eu acredito nessas coisas, entendeu? Sabe? Então eu não tenho que condenar quem acredita de Deus. Ali você concorda com ele, falando pra torcer pro Corinthians tem que ser um fanático mesmo, né? Muito mais interessante torcer pra outros times verdes, assim, fica bem mais interessante. Eu acredito que o Renato Augusto pode fazer um milagre no último minuto e virar o jogo, sabe? Então não é isso. Eu acho que se você quiser lutar contra a escravidão, primeiro, você tem que lutar contra o maior resquício dela hoje, que é o que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Eu acho que isso é uma forma de você... Então, aí já começa a se embananar. Então depois, primeiro não tem bem e mal, é um processo depois nós temos que pensar que agora é o capitalismo, então não existe esse juízo, e já entrou em contradição, né? Lutar contra o resquício escravista, né? Que inclusive trava o desenvolvimento futuro do Brasil.
tá? Agora, a escravidão lato sensu, você quer enfrentar ela, você quer denunciar a escravidão, é o capitalismo. Sim, O comunismo era o paraíso na Terra. Eu realmente estou impressionado. Né? eu concordo com tudo isso, só que tu não consegue me comprovar cientificamente que a escravidão é errada. A gente consegue sentir que ela é errada. E a gente luta contra ela. Mas se a gente mostra um cálculo matemático, uma prova científica que isso ou aquilo é errado, não tem como. É porque a sua subjetividade ela é produto da sua base material, entendeu? Quando mudar a base material, você vai alcançar um outro nível de compreensão das coisas. Aquela velha história, né? Tudo nesse ponto ele está sendo coerente com o marxismo raiz, né? Não com o marxismo Nutella. Realmente é isso mesmo. A pobreza do pensamento marxismo é exatamente isso. A materialidade, a produção, onde eu trabalho, as ferramentas vão gerar, o que eu penso. Já falei, com o próprio marxismo, a própria figura do Marx é contraditória isso, mas fazer o quê, né? Essa que é a diferença. Hoje, por exemplo, você falar que o capitalismo ele é uma escravidão moderna e tal, pô, o cara ganha não sei quanto mil por mês aí. Mas né? Não, mas quando você chegar no nível superior de consciência humana, porque isso vai demandar talvez um século, você vai chegar a essa conclusão, pô, é escravidão. Mas escravidão moderna. É escravidão. Sim. É escravidão no hábito, você tem escravidão de modo de beleza, de padrões de beleza, você tem uma série de escravidões. Sim. O problema é que aí já começou não se definiu o termo escravidão, né? Quando você está numa discussão assim, tem que definir os termos, né? Se você usa uma determinada, ou se define, tem que se definir o termo. Escravidão é X, escravidão é Y. Depois não pode dar a entender que muda o sentido da palavra escravidão. Aí deu a entender que mudou. Primeiro, era uma escravidão no qual o escravo não podia ficar com o salário. Quer dizer, ele trabalhava ali, não tinha liberdade de ir e vir limitada, o trabalho dele ficava todo, o fruto do trabalho dele todo para o senhor. Essa é a definição de escravidão, aquele que não fica com dinheiro como resultado do trabalho, uma linguagem mais moderna. Aqui eles já estão mudando. Uma escravidão X, Y, Z, não definiu, né? Que estão aí, né? Eu concordo com tudo isso. Mas o que me faz me revoltar com isso, ou desejar que isso seja superado, eu vejo que não tem como eu explicar materialmente por quê. Pra mim é metafísico. Não, vai ser... você não, cara, ou é socialismo ou barbárie. Eu concordo. Porque, assim, tu falou da... Socialismo é barbárie, né? Ele tá falando aí trocar 6 por meia dúzia, né? Ou é 6 ou é meia dúzia. Ele acabou de falar isso. A China erradicou a fome. Não existe um valor transcendental metafísico do porquê acabar com a fome? Não existe assim tu não consegue explicar por que é justo acabar com a fome. Tu só apertou de novo. E esse é um sentimento transcendental, metafísico. Não é metafísico, cara. Sabe por quê? Porque o teu nível de consciência te elevou à condição de não achar natural a fome. Mas então a minha consciência se elevou a esse lugar. Exato. Só que a sua consciência ela transcendeu a minha realidade. Não, mas é que tá a questão. A sua realidade material, ou seja, o fato, por exemplo, de você ter acesso a livros, a conversar comigo, conversar com outras pessoas, falar com os... te condicionou, vamos dizer assim, ou seja, você se libertou espiritualmente de algumas amarras que te prendem. Contradição, né? Ele libertou espiritualmente, mas ele não é materialista, então não tem espírito. Né? Aí já entrou. Conhecimento não é uma coisa assim de produção, não é uma coisa assim de ferramenta, né? Entrou em contradição. A uma noção de que a fome era normal, natural, entendeu? Sabe? Então, é a base material. Pois é, mas então se a base material mudar e daqui 100 anos a base material me mostrar que é normal sentir fome e pessoas passarem fome... Não tem volta atrás, meu amigo. Será que não? Não sei. Por isso que precisa dessa verdade transcendental para, independentemente do material, eu vou sempre achar e concordar que a fome é errada. Eu vou até falar o seguinte, não é que tem volta atrás. As apostasias tendem a fracassar. Ou seja, o Lenin dizia isso depois da derrota da Revolução de 1905, é verdade. Todo o retrocesso, como no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro, o Temer,
vários retrocessos humanos que nós experimentamos durante várias épocas, todas elas fracassaram. O progresso acabou que se impondo em muitos lugares. O novo acabou que se impondo. Ou seja, o Brasil, por exemplo, 6 anos de Bolsonaro, né, de Temer e Bolsonaro, acabou. Ou seja, não tem como as pessoas querem voltar a um tempo que era tinha picanha e cerveja. A maioria da população sentiu isso. Por quê? Porque as pessoas sentiram, a maioria da população, sabe, que ele fala do tal progresso necessário. Isso aí está claro no marxismo, né? Ele interpreta a história como um caminho necessário para o progresso. Marx não foi o primeiro a defender isso. Aí são ideias utópicas ou milenaristas, defendem um progresso necessário para a humanidade, né? E o Brasil sofreu um grande retrocesso civilizacional e que é intolerável, que isso levou, por exemplo, o Lula a colocar desde a gente de direita até a esquerda numa frente ampla, porque essas pessoas acreditavam que nós sofremos um retrocesso civilizacional. Entendeu? Ou seja, as apostasias, ou seja, as voltas atrás, as contra-revoluções, elas sendo fracasso, né? É que voltar atrás é um... Eu vi mesmo, né? A União Soviética caiu. Por quê? Voltou? Vocês estão vendo a União Soviética retornando? Eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo... o que a gente vê que está falando é aquela velha bobagem marxista do progresso necessário. A União Soviética acabou, enterrou, fracassou, né? Conceito nosso, né? Sim. Enfim, acho que você entendeu o que quis dizer. Eu entendi. Eu sou otimista, ou seja, em relação à humanidade, né? Eu vendo de fora, entrevistando comunistas, vendo documentários, conversando contigo, eu vejo que tem muito de valores metafísicos e transcendentais em vocês, de bondade, de coisas que tu não pode explicar por que é justo que aconteça. Não é bondade, é... Justiça. Não, é a justiça histórica, como eu disse aqui. Exato, mas a justiça não é um valor transcendental? Me explica por que as coisas têm que ser justas. Eu acho que existe, por exemplo, a ética e a moral, né? Sabe? Existem valores, por exemplo, não matar o próximo. Isso transcende todas as sociedades. Isso pode ser, isso é o idealismo filosófico, é uma coisa que transcende, pode ser. Entendeu? Mas é fato, né? Eu não sei se eu respondi sua questão aqui. Então existem valores e ética em relações, nas relações humanas, que perduram, que independem do modo de produção. Que não são baseadas na materialidade. Sim, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas que transcendem. Exato. Ou seja, ele tá falando acho que virou meio sexo dos anjos aqui, mas tudo bem. Ficou muito estranho agora, né? Ele falou que não tem metafísica, não tem nada transcendente. Que é tudo materialista, juízo histórico, progresso necessário, mudança de força de produção, da ferramenta que aconteceu na Germânia, na Idade Média e tal. E agora vem dizer e confessar que tem coisa transcendente? Que contradição. Primeiro ele entrou em contradição, depois um comunista clássico, um marxista raiz, não pode falar em coisa transcendente, é só matéria. Então terminou aí a live com contradição, né? Uma grande contradição, que é próprio do comunismo, né? Porque o comunismo, porque os transcendentais existem, né? Noções como bem, belo e certo são coisas que permeiam a vida humana. Agora, para o materialista, isso aí resta sem explicação, daí a contradição. Lembrando a todos que na próxima segunda, dia 13 de fevereiro, farei uma masterclass sobre como estudar. Para se inscrever gratuitamente, clique no link da descrição. Bom, esse react eu achei que ia ser pior, até que eu me diverti um pouco, né? No caso da liberdade, né? E ficamos por aqui então. Obrigado.